Olá, pessoal. Falamos das moléculas orgânicas e inorgânicas. Falamos da membrana, entramos dentro da célula, né? Passamos pela membrana, passamos pelas organelas celulares, falamos sobre a função. Sempre das organelas a gente vai estar retomando alguma função. E agora a gente entra no núcleo. Falar em entrar no núcleo, entrar na célula e tal, vamos ver o seguinte. Olha só. Percebemos que a membrana da célula não é uma parede, tá? Porque uma parede não deixa nada passar por ali, só se destruir ela. Tá? Então, a membrana da célula ela é permeável. E o núcleo? Aqui está o núcleo da célula. Esse núcleo que a gente desenha assim, né, para fazer uma representação geral, ele é uma parede? Também não. O núcleo vai ter passagens, né, ele é poroso, vai ter passagens também. Então, o núcleo, essa delimitação aí lá no interior da célula, não é uma parede, não é uma estrutura fechada. Vai ter poros. E esses poros vão ter alguma função? Vai sair alguma coisa lá de dentro? Vai. Né? Nós vamos ver na sequência. Então, o núcleo, né, essa estrutura que tem lá no interior da célula, tem mais ou menos aquela representação ali, tem alguns poros, alguns meios de entrar ali no interior do núcleo. Nessa figura está representando somente o núcleo. E lá dentro do núcleo, nós temos o chamado material genético. E esse material genético é chamado de ácidos nucleicos, que também são moléculas orgânicas, lá como proteínas, lipídios, carboidratos. Carboidratos também são moléculas orgânicas. Quem são? DNA, ácido desoxirribonucleico, e RNA, ácido ribonucleico. Tá? Dificilmente a gente vai ter lá em texto ácido desoxirribonucleico. Não, vai estar DNA, porque DNA todo mundo sabe o que é. Tá? O núcleo, ele pode estar presente na célula, ou quando a célula estiver se dividindo, que a gente vai ver mais adiante lá em divisão celular, ele pode se desfazer. Tá? Mas, de um modo geral, as nossas células, elas têm membrana, citoplasma e núcleo. Okay? Esse núcleo, essa membrana do núcleo, não chega a ser uma membrana, mas essa estrutura que forma o núcleo é chamado de carioteca. Então, quando se falar em carioteca, eu não estou falando do núcleo, eu estou falando desse envoltório, né, que mantém as coisas dentro lá do núcleo. Então, carioteca, estou me referindo somente a esse envoltório. Nucleoplasma, que seria o núcleo do núcleo lá, onde tem um aglomerado de material genético. Nucleolo também. Cromatina são filamentos de DNA, nós vamos falar em cromatina. Cromatina é DNA, são os filamentos de DNA, e esses filamentos de DNA, quando estão enrolados e condensados, a gente chama de cromossomo. Então, o cromossomo é DNA? A cromatina é DNA? Mas então por que tem um nome de DNA? Porque a cromatina é quando o DNA está num formato e o cromossomo é quando o DNA está em outro formato. Tá? São alguns nomes que a gente precisa saber. Na questão vai estar escrito lá o que é cromatina, defina a cromatina. Qual das alternativas é a definição? Não, mas eu preciso saber o que é cromatina porque vai estar no contexto da questão lá. Então, a cromatina é o DNA não condensado e o cromossomo é o DNA condensado, e quando está em formato de cromossomo, o DNA já está duplicado, que a gente vai ver mais adiante o que é isso aí. Nessa figura aqui, nós temos um cromossomo condensado e duplicado, que precisa duplicar quando a célula vai se dividir, e daí tem diferentes formatos de cromossomos, metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico, e quando está nessa situação,
a célula também, a carioteca, ela já se desfaz. Tá? Aqui a coleção de cromossomos na espécie humana. Nós temos 46 moléculas de DNA. Esse DNA, quando a célula vai se dividir, ele se duplica e vai formar, portanto, 46 cromossomos, porque um cromossomo é a molécula de DNA original e mais a sua cópia, junto, né? Então, cada cromossomo desses aí equivale a uma molécula, a uma informação genética. Portanto, tem 46 cromossomos. Ali a coleção de cromossomos. Ácidos nucleicos. Tá? Aqui nós temos o DNA e o RNA. Olha só nessa figura aqui. Tá? Importante aqui a imagem. Na imagem da esquerda, aquela figura padrão, né? Aquela imagem padrão de DNA que a gente vê bastante por aí, né? Normalmente as pessoas fazem essa associação e é uma molécula que tem duas fitas, que elas estão ligadas por pontes de hidrogênio e são retorcidas, por isso que tem esse aspecto ali. Tá? Então, a molécula da esquerda, DNA. E o DNA é formado por unidades menores, assim como a proteína é formada por unidades menores chamadas aminoácidos, aqui vai ser formadas por unidades menores chamadas nucleotídeos e menores ainda chamadas de bases nitrogenadas. Tá? O DNA tem citosina, guanina, timina e adenina. 4 bases nitrogenadas. RNA, o outro lado da figura. Ao invés de ser 2 fitas, é uma fita só. Não tem 2 retorcidas, é uma retorcida só. Isso é a molécula de RNA. Então a gente pode dizer assim que o RNA ele é menos denso do que o DNA. E as suas bases nitrogenadas é citosina, guanina, adenina e uracil. Ah, vamos ver isso. DNA. Citosina, guanina, timina e adenina. RNA. Citosina, guanina, adenina e uracil. Uracil tem outro nome, ele está, digamos assim, no lugar da timina. Tá, mas por que não é chamado de timina também? Não é chamado de timina porque a constituição química é um pouco diferente. É equivalente, mas não é igual. Vai fazer o mesmo papel, né, a formar ali o DNA, mas não é igual, então tem outro nome. Então aqui a gente pode já ver duas diferenças fundamentais do DNA e do RNA. A forma, a estrutura da molécula, né, e o que forma elas ali, as bases nitrogenadas são diferentes. Ok? Então, DNA e RNA. Aqui uma molécula de DNA de diferentes formas, né? Da esquerda ali, bem didática, né? Daí tem ali guanina, citosina, timina, adenina, e as outras ali com outro formato. Nessa imagem ali, a gente vê que a guanina ela está sempre ligada com a citosina e a timina com a adenina. E sempre vai acontecer isso. A guanina, o DNA tem 2 fitas, né? 2 lados. Tá? Um lado aqui e outro lado aqui. E a guanina sempre ligando com a citosina e a timina com a adenina. Pode inverter, adenina com timina e citosina com guanina. Mas é sempre os dois que vão se ligar. Ok? Aqui está escrito assim, o DNA é universal. O que eu quero dizer com o DNA é universal? Significa que todos os seres vivos, não tem exceção, todos os seres vivos têm material genético, têm DNA. Ah? Eu posso citar aqui uma exceção que é os vírus, mas daí a gente vai entrar no campo de vírus é ser vivo,
porque ele não tem algumas características de ser vivo. Então eu posso dizer assim, o grupo dos vírus, nem todos os vírus têm DNA. Alguns têm somente RNA, mas todos têm material genético, ou DNA ou RNA. Tá? Com exceção dos vírus, aí sim, todos os seres vivos são constituídos de material genético. Tá? Que é o código genético, nós falamos um pouquinho antes aí, que o DNA é como se fosse uma receita. Vai ter as bases nitrogenadas numa determinada ordem, tá? E essa ordem, vou fazer um esquema aqui, guanina, citosina, citosina, guanina, citosina, timina, adenina, citosina, guanina, adenina, timina, timina. Fiz um esquema aqui para representar um DNA, aqui as bases correspondentes. Um pedaço de DNA. Os pedaços de DNA são chamados de genes. Então, esse aqui é o código genético. Isso aqui é apenas um pedaço de um DNA, tem 46. Essa sequência aqui é que vai determinar a formação das proteínas. Então, essa sequência aqui, cada ser vivo tem o seu. Daí eu vou ter determinada quantidade de DNA com determinada ordem das bases nitrogenadas, formando codificando determinados aminoácidos que vão formar determinadas proteínas no meu organismo. Então, qual é a função do DNA? É sequenciar como que os aminoácidos vão se ligar e, consequentemente, formar a proteína. E essa proteína, junto com várias outras proteínas, vai formar o meu organismo. Material genético, combinações, né, genes, que só eu vou ter. Ninguém mais vai ter isso aí. Tá? Então, essas proteínas vão formando o organismo. Ali eu tenho um nucleotídeo. Tá? Um nucleotídeo é formado por uma base nitrogenada, uma pentose e um fosfato. Tá? No DNA, a pentose é a desoxirribose e no RNA é a ribose, que são monossacarídeos que a gente falou lá em outra aula. Tá? Aqui as bases nitrogenadas e aqui nessa imagem, retomando de novo aqui, nós temos o P, o quadrinho em cima marcado ali. O P é o fosfato, o D é a desoxirribose e o G é a guanina. Então, ali eu tenho um nucleotídeo. Quantos nucleotídeos tem nessa imagem aqui? 7 nucleotídeos. Então, o DNA é formado por vários nucleotídeos e cada nucleotídeo é formado pelo fosfato, pela desoxirribose e pela base nitrogenada. Então, essa estrutura aí é do DNA. Em 1953, os cientistas ingleses, o James Watson e o Francis Crick, decifraram o DNA, né, e deram para nós um modelo de como é o DNA. Okay? Ali, num outro formato, a base nitrogenada, no caso ali a adenina, a ribose, né, e o fosfato ali, o ácido fosfórico, formando esse DNA aí. A adenina sempre se liga com timina e a citosina sempre com a guanina. E aqui nós vamos ter a questão de quantidades. Tá? Olha só. Quantas guaninas tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 guaninas. Quantas citosinas tem? Eu não preciso contar. Se a guanina se liga só com a citosina, vai ter obrigatoriamente 7 citosinas. Timina tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 timinas. Consequentemente, 5 adeninas. Se eu tenho num gene ou num DNA 20% de guanina, obrigatoriamente eu vou ter 20% de citosina, 30% de timina e 30% de adenina.
fechou aqui o total de 100% de bases nitrogenadas. Então, se eu tenho o percentual de uma base nitrogenada, eu posso saber o percentual das outras bases nitrogenadas, que para cada DNA vai ser diferente, para cada ser vivo vai ser diferente essas quantidades, que é exatamente isso que diferencia um ser vivo do outro. Considerando que na figura abaixo tem-se uma representação plana de um segmento de molécula de DNA, dá para ver pela figura, né? Tem o 1, o 2 ali, representando o fosfato e a desoxirribose. Analise as proporções a seguir. Um nucleotídeo é formado por um grupo fosfato, 1, tá certo? Uma molécula de açúcar, desoxirribose, 2, tá certo? E uma molécula de base nitrogenada. Tá certo também, que pode ser timina, adenina, citosina ou guanina. Segunda afirmativa. Um nucleotídeo com timina em uma cadeia pareia com o nucleotídeo adenina em outra cadeia. Tá certo, faz par, né? Pareia, faz par. Timina com adenina. 3. O nucleotídeo guanina em uma cadeia pareia com o nucleotídeo citosina em outra cadeia. Tá certo também. Pontes de hidrogênio se estabelecem entre as bases timina e adenina e entre citosina e guanina. Pontes de hidrogênio, eu tenho aqui a guanina e a citosina, liga uma base nitrogenada com a outra. Esse traço aqui, que eu coloquei aqui, são as pontes de hidrogênio, que liga um lado do DNA com o outro lado do DNA. O RNA não tem pontes de hidrogênio porque não tem o que liga um lado com o outro. Então, o que liga um lado do DNA com o outro lado do DNA são pontes de hidrogênio. Ok? Então, todas as frases ali estão corretas. O RNA possui, falando um pouquinho do RNA agora, o RNA possui uma molécula chamada uracila. A uracila entra no lugar da timina, não tem, né? É aquela diferença que nós falamos antes. Aqui as quantidades, né? No DNA eu tenho citosina e guanina na mesma quantidade, timina e adenina na outra. Já no RNA, eu posso ter 15% de um, 35% do outro, 20% de um e 30% do outro. Não vai ter quantidades iguais porque não fazem par. Tá? Citosina, guanina, adenina e uracil. No RNA, as quantidades elas são diferentes, porque não fazem par. Pode ser que seja tudo igual, 25% de um, 25% do outro, 25% do outro, 25% do outro. Pode ser 20, 20, 30, 30, pode, mas pode ser tudo diferente também, porque não formam pares. Propriedades do DNA, eles podem se duplicar, a gente comentou antes, né? O DNA, ele se duplica, quando a célula vai se dividir, todo o material genético se duplica, isso é uma propriedade. Pode acontecer a transcrição e a tradução. O que é a transcrição? É quando uma molécula de RNA faz a cópia da molécula de DNA e leva essa cópia lá para o citoplasma para acontecer a produção de proteínas. A gente vai estudar mais detalhado isso em outra aula. E a tradução é quando essa molécula de RNA, que fez a cópia da molécula de DNA, começa a síntese de proteína. Então, é outra propriedade que nós temos do DNA. Então, duplicação, transcrição e tradução. Essa transcrição e tradução
nós vamos ter, numa outra aula, mais detalhado o que é a produção, de como acontece a produção de proteína. Ok? Aqui uma questão para fazer a relação. Desoxirribose. Quem tem desoxirribose? DNA. Quem tem ribose? RNA. Presença de timina. Pode ser quem? DNA. Uracila. RNA. Cadeia dupla. DNA. Cadeia simples. RNA. Capacidade de autoduplicação. É o DNA que tem e não o RNA. Ok? E aqui uma outra questão aqui mais envolvendo, né, um pouquinho mais do conceito, mais contextualizada um pouco. Um novo método para produzir insulina artificial que utiliza a tecnologia de DNA recombinante foi desenvolvida por pesquisadores do Departamento de Biologia Celular da Universidade de Brasília, em parceria com a iniciativa privada. Os pesquisadores modificaram geneticamente a bactéria Escherichia coli para torná-la capaz de sintetizar o hormônio. O processo permitiu fabricar insulina em maior quantidade e em apenas 30 dias. 1/3 do tempo necessário para obtê-la pelo método tradicional, que consiste na extração do hormônio a partir do pâncreas de animais abatidos. A produção de insulina pela técnica de DNA recombinante tem como consequência o aperfeiçoamento do processo de extração de insulina? Não, é outro processo, não é a mesma coisa. A seleção de micro-organismos resistentes a antibióticos? Também não, né? A bactéria ela só ajuda na produção da insulina e não seleciona organismos. O progresso na técnica da síntese química de hormônios também não. Impacto favorável na saúde dos indivíduos diabéticos. A criação de animais transgênicos. Não está criando animal transgênico, nem falou em animal, né? Bactéria não é animal. E essa questão aqui ela é bastante óbvia, né? Impacto favorável na saúde dos indivíduos diabéticos. É uma questão de interpretação. Então, se tu está tendo uma velocidade maior na produção de insulina e uma produtividade maior de insulina, quer dizer que a insulina vai chegar em maior quantidade, com uma eficiência maior, num tempo menor, para as pessoas que precisam. E é óbvio que vai ter um impacto favorável na saúde dos indivíduos. Ok? Então, falamos de DNA, né, do RNA, das características deles, né, e vamos acabar comentando mais isso, porque acaba envolvendo bastante isso em outros assuntos dentro da biologia. Ok? É isso, por enquanto. Abraço, até mais.